Nós vamos agora falar sobre o plano de metas profissional ou empresarial, tá? Quais são esses planos de meta? Planos de meta macro e planos de meta micro. Macro, como a gente diz, né? Analisando o macroscopicamente, né? Tendo uma visão grande, maior. Então, com o objetivo macro. Então, eu vou analisar o ano, por exemplo, o ano todo, tá bom? Então, é um plano de meta macro. Plano de metas micro, ele é menor, com objetivo micro. Então, aí eu vou analisar trimestres ou mensalmente, ok? Então, pode ser trimestral, mensal, pode ser até semanal ou diário. Fazer uma análise diária das metas. Bom, eu gosto muito de dividir o ano em trimestres para ficar mais fácil de fazer comparações com os próximos anos, por exemplo. Então, eu vou comparar o primeiro trimestre deste ano com o primeiro trimestre do ano que vem, por exemplo, e vou analisar quais foram as falhas, quais foram os resultados, quais foram as vitórias, quais foram os pontos positivos e negativos e onde eu posso melhorar, porque a gente está trabalhando dentro de um período. Por exemplo, de janeiro a março, eu sei que é o primeiro período do ano, tem aquelas dificuldades específicas do primeiro período, como a gente tem as dificuldades específicas do segundo período, do terceiro, do quarto. Então, cada trimestre tem a sua dificuldade particular, dependendo muito da região onde a gente mora, onde a gente trabalha, tá? Dependendo do país. Então, cada região pode se estabelecer uma dificuldade diferente em áreas diferentes também, ok? Então, é preciso a gente fazer um planejamento dentro de um plano macro e um plano micro, porque eu vou comparar também um ano com outro ano. Então, por exemplo, eu tive uma receita no ano de 2018 e uma receita no ano de 2019, eu vou comparar. Eu tive gastos no ano de 2018 e vou comparar com gastos no ano de 2019. Então, isso é uma visão macro, ok? Para eu poder fazer essa comparação e ver por que eu arrecadei mais ou por que eu arrecadei menos. E ver também, fazendo uma análise dos pontos positivos que deram certo e, de repente, eu posso potencializar esses pontos positivos. Agora, dentro da visão micro, que eu posso analisar semestres, posso analisar trimestres, posso analisar mensalmente, semanalmente ou diariamente, posso fazer essa comparação. Ontem foi melhor do que hoje, ou hoje foi melhor do que ontem. Mas geralmente a gente compara um período um pouco maior, tá? Pode ter as metas diárias, tá? Que também são micro, mas a gente trabalha mais com metas mensais e trimestrais, porque você pode analisar períodos específicos. Por exemplo, o primeiro trimestre, como eu já falei, ele tem aquela característica específica, onde tem o carnaval, né, onde o ano está começando, né? Aí vem aquela história, o ano só começa depois do carnaval aqui no Brasil. E a gente já sabe que tem aquelas dificuldades específicas do primeiro trimestre, baixa do número de pacientes, os pacientes dão prioridade a férias, a viajar, muitos abandonam o tratamento, tem estratégias para a gente segurar esses pacientes, para isso não acontecer, ou pelo menos para reduzir, né, esse desgaste que a gente tem no começo do ano. Nós vamos aprender também nas próximas aulas, mas é preciso se organizar em trimestres para saber como foi o ano passado, o que não foi positivo e o que eu posso melhorar, tá? Para poder ter menos furos financeiros, menos dificuldade, menor dificuldade financeira e ter mais acertos positivos. Tem dificuldades específicas, por exemplo, no último trimestre do ano também, que para algumas pessoas é bem positivo, porque tem um movimento maior das pessoas que vão procurar mais tratamento ou mais técnicas antes de sair para o seu período de férias, antes para o período de festas. Então, pode ter um aumento nesse período, mas tem aquele fechamento da última quinzena de dezembro, que dá aquela baixa também. Então, nós vamos analisar o último trimestre do ano com outros anos e sempre fazer um comparativo,
ok? Então, ter planos de metas macro e micro são importantes. E quando nós falamos de micro, dê prioridade para dividir em trimestres. Então, em primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. Analise e pontue as dificuldades de cada trimestre. Cada região tem a sua dificuldade, ok? Nosso país é muito grande e tem as adversidades, nós temos dificuldades diferentes em cada região do país. Então, analisar a sua realidade dentro do seu estado, dentro da sua cidade e fazer um planejamento específico trimestral, ok? E agora a gente vai aprender na próxima aula a como fazer o registro desses dados e o comparativo desses dados.